pessoal, então vamos lá, tá? Nossa aulinha 3 e 4 hoje, tá? Vai ser falando da nossa placa-mãe. O que é a placa-mãe, para que serve, quais são as entradas, né? Quais são os slots que existem nela, para que serve cada um, tá? Então hoje nós vamos entender essa placa que é a principal do nosso computador, tá? É a placa onde é acoplado todos os outros componentes, tá? Vamos entender o que são componentes on-board, off-board, tá? Qual a diferença entre eles, tá? Onde que a gente coloca os off-boards, onde que estão localizados os on-boards, tá? Então hoje nossa aulinha é sobre a placa-mãe, tá? Então aqui, o que é a placa-mãe? Essa criança bem aqui, tá? Quem nunca teve curiosidade de abrir o computador de casa para ver se estava sujo ou queria limpar, algo do tipo, né? Quando você abre ele lá dentro, né? Dentro do gabinete, dentro daquela parte maciça, né? Que vocês chamavam de CPU, que agora vão chamar com o nome certo, que é gabinete, tá? Dentro dela vai parafusado essa plaquinha aqui que nós chamamos de placa-mãe. Tá? É ela que faz acontecer toda a comunicação entre os nossos dispositivos de entrada, dispositivos de saída, né? Junto com o nosso sistema operacional, com os nossos softwares, ela que nos dá esse poder, tá? Todos os componentes estão ligados nela, tá? É nela que a gente consegue fazer essa comunicação. Por isso nós chamamos de placa-mãe. É aquela placa que abraça todo mundo, tá? É aquela que acolhe todos os outros componentes, tá? Ao escolher a sua placa-mãe, tá? Você já tem que pensar no seu modelo de processador, tá? Porque cada placa-mãe, ela tem um tipo de processador, ela suporta um certo tipo de processador, né? Ela suporta, por exemplo, um tipo de fonte, um tipo de memória RAM, né? Então tudo isso aqui vai fazer parte da placa-mãe. Então, a partir do momento que você compra a placa-mãe, você é limitado aos componentes compatíveis com aquela placa, tá? Então nós temos esse primeiro quesito. Se você escolher uma placa-mãe DDR4, né, que é um tipo de slot, um tipo de comunicação que nós temos, você vai ter que comprar todos os seus outros componentes DDR4, memória RAM DDR4, né? Placa de vídeo, se você for colocar, tem que ser uma DDR4, né? Então tem que ser conforme a placa-mãe, os componentes têm que andar aí conforme a placa-mãe de vocês, tá? Antes de continuar falando aí da nossa placa-mãe, nós vamos conhecer um pouco mais sobre alguns termos importantes na informática, né, que vocês vão ouvir falar aí bastante, tá? Para vocês saberem do que se trata aí, tá? Esse aqui a gente viu aula passada, mas só para reforçar aí, deixa eu ver se eu consigo afastar esse aqui para cá. Não, então deixa ele aí. Deixa eu voltar, tá? Então, esse eu já falei aula passada. Lembrando que o computador, ele só reconhece dois termos, que é 0 e 1. Nós chamamos isso de linguagem binária. Cada letra, cada ponto, cada coisa do computador, ela é formada por uma sequência de zeros e 1, tá? Um número desse, né, um númerozinho 0 ou 1, nós chamamos de bits. Então, a menor unidade do nosso computador é o bits, tá? Falei aula passada, mas reforçando aí para vocês, tá? 8 bits nós temos um byte. A partir daqui, a cada 1024, nós aumentamos aqui a unidade, né? Então, a cada 1024 bytes, nós temos 1 kilobyte, 1024 kilobyte, 1 megabyte, 1024 megabytes, 1 gigabyte, 1024 gigabyte, 1 terabyte, por aí vai até o iotabyte aí, um iotabyte, que é byte pra caramba, tá? Então, a cada 1024, tirando bits, né, que são 8 bits que vale 1 byte, nós temos aí as nossas unidades de armazenamento, tá?
Precisa ficar decorando isso aí? Não, tá? Porque aqui o mais comum de vocês vão trabalhar até o terabyte, né? O kilobyte, megabyte. Kilobyte hoje são uma música é um kilobyte praticamente, né? Dá cerca de 24 kilobytes dependendo da qualidade de música, né? Alguns softwares, alguns megas, né? Então nós temos aqui gigas e teras. Até o terabyte aqui vocês vão estar bem acostumados a trabalhar. O restante é para quem trabalha com grandes servidores mesmos ou algo do tipo aí de grandes armazenamentos, tá bom? Nós temos a frequência do computador. O que é a frequência, tá? É uma grandeza física ondulatória. Lembra a aulinha lá de física de vocês? Então, é mais ou menos aquilo ali. O que ela faz? São ciclos, né, ou voltas que ela dá em um determinado tempo, ou seja, um ciclo de informação. Se nós temos um Hertz, né, nós temos lá, vamos supor, uma placa-mãe de 1 Hertz. Ela consegue dar um ciclo por segundo, né? Se nós temos um kHz, 1000 ciclos, 1 MHz, né? Nós temos aqui 1 milhão de ciclos e gigahertz, né? 1 trilhão de círculos aqui por segundo. Ou seja, quanto mais gigahertz a sua placa tiver, mais rápido é a comunicação. Tá? Então, é isso mais ou menos que vocês têm que entender, beleza? Quanto mais hertz tiver, mais rápido é a comunicação, tá? Nós chamamos essa taxa de bits, né, essa taxa de transferência de bit rate. Então, isso aqui vocês vão ouvir falar. Deixa eu só notar que tem alguém com o microfone ligado aí. Tá? Então, bitrate vocês vão ouvir falar aí durante todo o nosso módulo, ou quando vocês estiverem pesquisando aí sobre placas-mães, né, procurando preço, você vai ver aí falar do bitrate, tá? Então, quanto maior o bitrate, maior a transferência de bits no mesmo ciclo, né? Um exemplo, vamos supor que a placa de vídeo de vocês aí é de 600 MHz e 64 bits, né? Ela apresentará um desempenho significativamente inferior a uma de 600 MHz com 256 bits, tá? Porque aqui é quantos bits por segundo, tá? Então, aqui, quanto maior essa taxa, melhor será a sua placa, tá? Então, essa aqui é a nossa placazinha. Tá? Essa é uma Gigabyte, uma das placas mais comuns de vocês encontrarem em computadores mais antigos. Tá? É uma das placas mais comuns. Aqui nessa parte, ó, aqui a gente vê o modelo da nossa placa, tá vendo? FC, Gigabyte, GA, VM800 PMC, algo assim, tá? Aqui a professora é minha cega, a daqui não dá pra me ver direito, tá? Então aqui, ó, fora esse nome, nós temos vários pequenos nomes aqui na placa, identificando, né? Aqui provavelmente é um PCI de áudio, né? Nós temos aqui, ó, os sistemas integrados, nós temos uma bobina aqui, ó, 1, 2, 3 bobinas, nós temos aqui o slot de alimentação, né? A fonte vem e alimenta componentes e placas aqui, né? A placa-mãe por aqui. Nós temos o que mais aqui? O chipset da placa, nós temos a bateria, temos alguns slots que nós vamos ver a função de cada um, né? Esse carinha aqui, pessoal, de alumínio, é o dissipador de calor, ele que faz o calor da placa, né, ser dissipado para ela não esquentar tanto. Aqui nós temos os componentes onboards, né, que nós vamos ver também. Aqui já são os slots para os componentes offboards, tá? Aqui nós temos slot de memória, entrada para o HD IDE, tá? Que nós vamos ver. Nós temos entrada aqui também SATA, cadê? SATA. Ó, aqui, eu acho que, se eu não me engano é aqui, tá? Se a memória, a visualização tá tão boa. Mas na hora da gente falar das conexões, eu coloquei a imagem maior lá, tá? Aqui nós temos capacitores, tá? Então, nós temos aqui coisa pra caramba dentro dessa placa, tá? Ou seja, a placa é um circuito muito complexo,
né, para ela suportar isso tudo. E a gente viu a evolução disso tudo até chegar nisso aqui, né, lá do ENIAC, né, a sala todinha para ser um processador, um computador, e aqui nós temos apenas uma placa, né, pequena que faz todo esse processo, tá? Como dito aí, né, a placa-mãe, ou motherboard, né, em inglês aí, para quem é dos English, tá? Mas aqui no Brasil nós vamos encontrar a placa-mãe, tá? É a principal placa e é responsável em ligar os componentes uns com os outros, tá? Então, se perguntarem qual é a peça mais importante, é a placa-mãe, tá? Para que haja essa ligação, né, interligação entre os nossos componentes, existem os barramentos, tá? Esses barramentos são responsáveis em realizar essas conexões, tá? Entre o dispositivo e o processador através da nossa placa-mãe. Ela é a ponte de comunicação. Se a placa-mãe der defeito, 80% aí de chance de você ter que trocar a placa-mãe, tá? Às vezes você tentar fazer um conserto de circuito não compensa tanto, tá? Mas assim, a placa-mãe é uma das coisas que demora demais dar defeito. Eu acho que muito tempo que eu mexo com informática, é uma coisa que você compra hoje e ela, para dar defeito tem que ser um pico de energia, né? Der uma sobrecarga, porque aí nada também sustenta uma sobrecarga de energia, né? Ninguém é milagroso desse jeito, tá? Então lá dentro nós temos alguns barramentos, tá? Temos os barramentos ISA, PCI, AGP, PCI Express e barramento USB. Tá? Esses são alguns exemplos, mas nós iremos conhecer um pouco mais sobre eles aí no próximo slidezinho, tá? Esse aqui é o barramento, tá? Foi o primeiro modelo a surgir. Ele operava aqui em 8 e 16 bits, tá? Em 8 MHz, ou seja, era uma taxa de transferência muito pouca, né? Era 8 MHz por segundo, mas na época que ele surgiu, era o bam, ele era o cara. Tá? Hoje a gente não encontra mais esse tipo de barramento. Tá vendo que ele vem com a sequência, aí ele trava aqui e vem com outra sequência de conectores. Tá? Então esse tipo de barramento, ele não tem mais, né? Ficou super defasado. O PCI, né, ele já foi desenvolvido aqui, tá? Para substituir esse outro que era mais antigo. Esse aqui a gente já consegue uma taxa de 32 ou 64 bits de frequência, tá? Então daria mais ou menos aí 133 megas com 32 bits de comunicação. A frequência já aumentou aí bem consideravelmente, tá? Aqui ele já vem com um pequeno barramento, ó. Aí na placa com o maior. Normalmente na placa é porque eu não tenho nenhuma para mostrar aqui para vocês. Mas depois eu mostro, pegar uma aula só para mostrar os componentes, os barramentos, né, de pertinho aí para vocês, tá? Ela vem com uma partezinha aqui de comunicação, aí ela tem uma abertura, tá? Isso aqui você tem que ter muito cuidado. O que acontece muito na hora da aula de manutenção? A gente fala, coloca lá o componente no slot, lá no barramento, aí a pessoa vem e quer me colocar o slot de cabeça para baixo. Ele não vai encaixar. Tá vendo? Ele só vai encaixar de uma única forma. A parte menorzinha aqui e a parte maior aqui. Se eu inverter a placa, né, o componente de lado, nunca que eu vou conseguir encaixar. Ele vai travar bem aqui e você pode quebrar aí e danificar o seu componente, tá? Então tem que ter cuidado aí na hora de encaixar, tá? O barramento AGP, tá? Ele já foi, já veio depois do PCI. Para quê? Para que ele conseguisse suprir os problemas que estava tendo, tá? Principalmente em quê? Na placa de vídeo. Nós precisávamos de uma comunicação maior na placa de vídeo. A galera que gosta de jogo sabe aí quando você está no computador que não tem placa de vídeo, como que o computador fica travando naquele jogo, tá? Então acontecia muito porque a placa de vídeo não conseguia se comunicar da forma que ela deveria com a placa-mãe, tá? Então tinha falha na PCI por conta disso,
Então, o barramento AGP veio, tá, para aumentar essa velocidade. Tá vendo que ela conseguiu aumentar a velocidade aqui em até 8 vezes, né, a taxa. Nós conseguimos uma taxa de transferência de 2.133 mega, né, por segundo, ou seja, são mais de 2.000 mega de voltas, de ciclos, né, de comunicação que o nosso barramento consegue fazer, tá? Esse tipo de barramento, ele é maior, sim, as placas de vídeos, elas são maiores, tá? Você vê uma placa de áudio, uma memória, né? Elas são menor. A placa de vídeo, ela já tem esse tamanho maiorzinho aí, tá? A única diferença, né, entre a AGP e a AGP Pro, tá? É que uma possui mais linhas na alimentação elétrica, que é esses barramentozinhos que encaixa lá dentro. Tá? Então a GP Pro ela tem mais barramentos, ou seja, a alimentação dela é melhor, a comunicação dela é melhor. Mas tudo isso é evolução, tá, pessoal? Toda vez esses barramentos aí ficam sendo atualizados, tá? Olha aí, já voltou novamente a PCI, só que agora é Express, tá? Nós conseguimos utilizar ela hoje para quê? Para conexão das placas de vídeo off-board. Ou seja, aquela placa de vídeo que você compra e coloca posteriormente na placa-mãe. Ela não vem já dentro da placa-mãe, ela já não vem acoplada à placa-mãe, tá? Porque muitas vezes a placa de vídeo que vem na placa-mãe é uma placa de vídeo simples, né? Você não consegue grandes coisas com ela, não consegue jogar jogos pesados com ela, por exemplo. Tá? Já com a placa off-board, você vai lá e compra ela com um ciclo maior de comunicação, né, com a qualidade maior, e encaixa ela aqui dentro, tá? Depois nós vamos ver que como que faz para instalar esse tipo de componente, né, o que são os drives que tem que ser instalado junto com ela, né? Então isso aí tudo a gente vai ver, tá? Não se preocupem aí. Atualmente, a PCI Express, nós estamos aí, tá? De 1 até 32 vezes mais de conexão, tá? Nós temos aqui uma plaquinha, um exemplo, olha o tanto de PCI Express aqui, tá? Então aqui cada um vai servir para uma coisa, tá? As placas de vídeo, elas encaixam nesses slots maiores. Aqui, por exemplo, uma placa de rede, uma placa de USB, tá? Uma placa de áudio, consegue conectar aqui. Uma limitação que nós temos, né? Por exemplo, aqui, ó, se a minha placa de rede queimar, eu vou usar um slot desse, né? Aí eu estou usando uma placa de vídeo aqui, estou usando uma placa USB, uma placa de áudio. Então, quanto mais placas eu for ocupando aqui, vai limitando eu consertar alguma coisa, né? Eu anexar alguma coisa aqui nele, tá? As gerações, tá, do PCI Express aí, né? A 1.0, 2.0 e 3.0 é a mais recente. Nós temos aí até 32 gigas de comunicação. 32 gigas é cerca de 32 bilhões de ciclos, né? Então nós temos ciclo para caramba, né? Vamos assim dizer, tá? Então aqui nós tivemos uma grande evolução, porque ela começou lá com bem pouquinho, 250, hoje nós temos 1 GB, 250 megas, hoje nós temos 1 GB para cada velocidade, tá? O barramento USB é o que vocês mais utilizam aí, tá? Em cada porta, olha só a curiosidade, cada porta aqui nós podemos conectar até 127 dispositivos diferentes, tá? Dispositivos USB. Tá? Aqui já resolveu uma grande gama de problema nos computadores. Antigamente a gente não tinha USB, a gente tinha as portas seriais, né? Ou seja, se eu tivesse uma impressora, eu só conseguiria conectar aquela uma impressora. Se eu precisasse daquela porta serial que ela estava usando, eu teria que desconectar e usar o outro dispositivo. Hoje não, a gente consegue colocar o mouse USB, o teclado USB, aí coloca o celular conectado USB, a câmera USB, né? Nós temos a impressora USB, então tudo virou USB, tá? Até porque a taxa de transferência de comunicação, tá, é bem melhor.
A 1.0, tá? Vocês vão ver lá, o USB 1.0 foi lançado em 96, ó, não é tão antigo assim, é bem novo, né? Ela tinha uma taxa aí de 1,5 megas por 12. O que significa isso? É a taxa de comunicação, tá? Hoje nós temos a 3.0, que é 4,8 gigas. Vamos supor que você fosse passar um filme por pendrive, né? Um filme aí de 1 giga. Ou seja, aqui nas entradas 1.0 e 1.1 ia demorar aí um bocado em passar 12 megas por segundo até completar esse giga. Já na entrada 3.0 você copiou a questão aí de segundos, colou um filme de 1 giga, passou 1 giga de filme aí para dentro do pendrive, tá? É isso que significa taxa de transferência, tá? Então, se vocês tiverem entradas 2.0 e 3.0 no computador de vocês, tá? Usem elas, uma conexão é mais rápido, tá? Para conectar mouse e teclado, pode usar as entradas 1.0 sem problema, não tem problema. Tá? Agora, para conexão de dados, para você ligar um HD externo, para você passar uma música para o pendrive ou algo para o pendrive, então utilizem as 3.0 e 2.0, tá? Em alguns notebooks, né, pelo menos a grande maioria que eu vi, a entrada USB 2.0, ela é de outra cor, tá? Ela vem, você olha assim no ladinho dela, no meu aqui ela é azul, tá? Então eu consigo identificar as minhas USB 1.0 e a 2.0 do outro lado, porque a entradinha é azul, tá? Em alguns computadores, alguns notebooks, ela vem diferenciada para mostrar qual é a 2.0, tá bom? Aqui nós temos mais um pouco da nossa placa, tá? Nada que eu já não tenha falado lá, lá no início, tá? Mas aqui, ó, nessa parte amarela e vermelha, nós temos aqui o slot, né? Ou o socket, você vai ouvir esses dois nomes, tá? De memória. Aqui é pra gente colocar a nossa memória RAM. O que significa aqui? Que eu posso colocar até 4 memórias na minha placa-mãe, tá? Lembrando que eu tenho que ver qual é a potência da minha placa-mãe. Se eu tenho uma placa-mãe que ela me aguenta até 8 GB de memória RAM, então eu vou colocar um pente de 4 GB. Com um pente de 4 GB já deu 8. Se eu colocar mais um aqui de 4 GB, ela vai ler 12? Não, não vai. Porque o limite da minha placa é 8 GB. Tá? Então eu tenho que ter cuidado e saber conhecer qual é a minha placa, o que ela suporta. Tá? Eu tenho que ler o manual da minha placa, saber quanto que eu consigo colocar de memória nela. Tá bom? E não adianta você tacar tudo cheio aqui, ó. Taquei um monte de memória de 32 GB aqui, ó. Mas ela só lê 8, dinheiro jogado fora, tá? Então tem que ter cuidado com isso daí. Aqui é o nosso chipset, né? Que é a comunicação, o circuito integrado, tá? A ligação da fonte, né? Nós temos aqui tem algumas placas que tem menos pinos, que nós chamamos, tá? E tem placas que tem mais pinos. A fonte, ela vai vir ligada aqui e ela tem uma pontinha ligada aqui, tá? Para alimentação da nossa placa, tá? É aí que ela vai passar energia aí para nossa placa. Esse socket aqui é do processador, tá? Pessoal, o processador é um monte de pininhos que tem aqui, tá? Nós vamos abrir ele aqui, ele só encaixa de um jeito, tá? Tem que ter cuidado com o processador, que se você forçar ele fora do encaixe, ele quebra os pinos, já era processador. E a gente viu aula passada quanto custa um processador, né? Então tem que ter cuidado. Colocou aqui, encaixou, ele tem uma travinha, encaixou, ficou fixo o nosso processador para ter o contato. Nós colocamos em cima uma pasta térmica, né? Para que é essa pasta térmica? Para que ela possa dissipar o calor do processador. Você imagina um processador que dá aquele tanto de ciclos, se ele não vai esquentar? Claro que ele vai esquentar, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes seu computador desliga sozinho, dá uma tela azul e desliga, é o processador esquentando demais. Essa pasta térmica, ela tem um período, você vai ter que tirar
o excesso dela, né, a parte que ficou seca, passar uma pasta nova e encaixar o processador novamente. Em cima do processador aqui nós temos um cooler, que parece um ventiladorzinho preto que ajuda na dissipação desse calor, tá? Então muitas vezes quando seu computador dá tela azul, pode ser aí, ou desligando do nada, pode ser aí falta de pasta térmica no processador. Aí como ele esquenta, o sistema dele de defesa é o que? Desligar o processador e parar de funcionar. Não é igual você, quando você cansa, o sistema de defesa do seu corpo é querer sentar. Se você forçar demais, o que ele faz? Ele desliga seu corpo com o desmaio, né? Você desmaia, quando o seu corpo resfria, você retoma, né, as suas atividades, o seu eu, né? Então funciona mais ou menos dessa forma aí também a nossa placa-mãe, tá bom? Então aqui dos erros de tela azul, tá? Aqui pode ser, e pode ser a memória também com sujeira, a memória RAM, né? A gente vai aprender como que tira a memória, como que faz essa limpeza aí da memória, tá? Como que segura, todas essas coisinhas assim a gente vai aprender também nesse módulo, tá? Aqui, né, mais perto aí da nossa memória RAM, tá? Como eu falei, o socket pode variar aí de placa para placa, tá? Então aqui nós temos mais outro exemplo do socket de memória, tá? Quase sempre as novas, pelo menos, vêm com 4 slots, tá? As antigas vinham com 2, né? Tinha uns que vinham apenas com 2 entradas, tá? Aqui o nosso chipset, tá? É o circuito de apoio. Aqui é o tipo, ó, nós temos um modelo VT82, tá? Esse chipset, para que eu preciso saber desse modelo? É nele que tem alguns drives, que tem algumas comunicações. Para a gente manter a nossa placa-mãe atualizada, nós temos que atualizar o drive. Como que a gente identifica o chipset? Olhando aqui o número, tá? Tem só essa forma de identificar o chipset? Não, nós temos alguns softwares que identificam isso também. Às vezes você não quer abrir o computador, né, tirar a placa lá de dentro para ver o que está escrito aqui, né? Ou tá apagado, né? Um chipset mais antigo tá apagado, como que você faz? Aí nós temos uns softwares, né? Que nós vamos também ensinar para vocês, para identificar esses componentes do computador, para a gente poder baixar os drives, né? E alguns pacotões de drives também que a gente tem, tá? Então a gente vai ensinar isso para vocês também. Aqui é o socket, olha só o socket do processador mais de perto aí, tá? Ele encaixa aqui, ó, ele é cheio de pininhos, tá? Então ele vai encaixar aqui e a gente vai fazer o acoplamento com a travinha, tá vendo? Ó, existe essa travinha que é só lateral, já existe essa que tem uma parte de ferro mais em cima, tá? Então existem vários modelos, por quê? Depende aí da placa-mãe que você está utilizando, tá? Mas ele é bem parecido, você já reconhece, porque ele é o quadradinho certinho do nosso processador ou nossa CPU. Esse sim é a CPU, tá? Esse cara é a CPU. Aqui os conectores da fonte de alimentação, né? Olha só, nesse modelo aqui, aquela conexão que eu falei para vocês, menorzinha, é bem do lado, tá vendo? Naquela outra placa, essa conexão já era lá do outro lado do conector. Então, depende bem aí, tá? Das nossas placas, tá? Essa conexão aqui nós chamamos de ATX, tá? Ou ATX12. São esses conectores aqui, tá? Então, depois nós vamos ver como que liga, monta o computadorzinho aqui, passo a passo, tá? Nós vamos fazer parte por parte, tá? Aprendendo aqui a encontrar possíveis erros, como que faz, tá? Então, a gente vai aprender isso daí também, tá? Esse módulo é um dos mais gostosos de trabalhar, tá? Porque você já pode ir aprendendo a fazer certas coisas e já colocando em prática, né? Você já pode ir consertando o seu computador que tá parado, né? Então, a gente pode tem um leque de coisas para fazer, né? Agora nós temos os periféricos, né? Lembra que a gente falou de periférico de entrada, de saída, né? Nós temos aqui na nossa placa os onboards e os offboards. O
o onboard, né, aí do inglês, ele já tá dizendo, tipo, na placa, dentro, on, off, são periféricos que vêm de fora da placa, tá? Acho que eu botei um slide com as imagens dele pra gente ver, tá? Pessoal, esse conector aqui nós já chamamos de conector IDE. Ele tem esse cabinho aqui que nós chamamos de cabo flat, tá? Ele que faz a comunicação. Antes dos conectores SATA, né, que é aquele pretinho assim, a pontinha pretinha, tá? Nós tínhamos esses conectores, né? HDs mais antigos, eles têm essa conexão IDE, tá? Aqui também ele só vai encaixar de uma forma, tá? Depois quando vocês puderem ver, né? Der tudo certo aí a gente voltar às aulas semana que vem, né? Se Deus quiser, tá? Segundo o nosso querido governador, tá? Então aqui a gente vai ver, tá? Nós iremos ver como que conecta esses cabos flats, né? Como que é o encaixe. Dentro dele ele tem um pino fechado, né? Que não entra esses pininhos aqui, ele é fechado. Então se eu tentar conectar ele de uma forma errada, ele vai amassar um pino desse aqui. Tá? Então isso acontece muito. Vai lá e amassou o pino da IDE. E agora? E agora já era a IDE, né? Então aqui você já quebrou a sua IDE. Vem duas, porque a gente tinha costume de conectar o nosso HD, tá? Que ele é IDE, e tinha um costume de conectar a nossa leitora de CD. Hoje a gente quase não usa leitor de CD, né? Muito raro mesmo. Hoje nossa comunicação é pendrive, né? Mas aqui a leitora de CDzinha, ó, vinha conectado. Professor, e se queimasse, quebrasse um pino desse aqui então, não dava para mim usar os dois? Daria também. Dentro desse cabo, lá no meio, tem outra conexão, ou seja, eu conseguiria conectar até 2 dispositivos em um mesmo cabo flat, tá? Um cabinho desse é baratinho, tá? Hoje é pouco mais difícil de encontrar porque quase não uso. Nós temos hoje o cabo SATA, tá? Essa entrada é a SATA, ó. A entrada SATA, ela também tem um jeito só de conectar. É um cabinho mais fininho, tá? Na aula que for para mostrar todos esses cabos e componentes, né, eu vou mostrar para vocês como que é, tudo bonitinho, tá? Então, essa tecnologia aqui, tá? Ele já veio tanto para os discos rígidos, ou seja, para os HDs, tá? Como para outras unidades ópticas, como leitor de CD, tá? Nós temos aí tudo ligado aqui na nossa entrada SATA. Esse carinha aqui, pessoal, é uma bateria, né? Ah, professora, tem uma bateria dentro da placa? Tem, tá? Dentro da placa-mãe, ela é controlada por uma coisinha chamada BIOS, tá? O que essa BIOS faz? Perdão. Ela é como se fosse a configuração da placa, tá? Nela a gente consegue fazer atualizações, tá? E a nossa placa-mãe, ela consegue manter a hora, né, dela atualizada e algumas coisas atualizadas através desse componente. Às vezes o computador não inicia, tá? A BIOS não, ele trava na BIOS, na entrada da BIOS, por conta disso, só por causa da bateria. Você vai lá, pega R$3, compra a bateria e troca, o computador voltou a funcionar. Aí tinha gente que pagava um absurdo, né? Leva para aqueles técnicos fuleiros. Aí falava que era uma formatação, que tinha que formatar, ou que tinha que trocar uma peça. Ele trocou uma bateria e o computador voltou a funcionar, tá? Então agora vocês vão aprender a identificar esses pequenos problemas, né? E consertar já vocês mesmos. Tá? Então, a bateriazinha aí é R$3, R$3,50 estourando, dependendo de onde você compra, tá? Aqui nós temos outra portinha parecida, tá? Com a do HD, tá? Só que ela é menor, ela tem menos pinos, tá? Ela possui apenas 34. Aqui a gente colocava muito leitor de disquete, tá? Também ele é conectado pelo cabo flat, tá? Só que é um cabo flat menorzinho. Então, os disquetes, tá? Eram colocados aqui. Hoje a gente não usa disquete, tá? Mas vocês podem sim, durante aí a vida profissional de vocês, pegar um computador que tinha uma placa antiga. Então, você vai saber para que serve esse slot aí, tá? Era para conectar os disquetes da vida,
tá? Portas seriais, tá? Essa daqui, ó, com 1 e com 2, tá? Hoje essas portas com 1 e com 2, ela já virou aí USB praticamente, tá? Mas antigamente os mouses, né, eles eram assim, ó, a pontinha, tá? Os primeiros mouses, aquele grandão assim, tá? Que tinha uma embaixo, não era mouse óptico, né, que a gente chama, que tem aquela luzinha vermelha, ele tinha uma bolinha embaixo, não sei se vocês já chegaram a ver, tá, esse tipo de mouse, mas ele parecia assim, essa conexão de joystick, tá? Então aqui ainda tinha impressoras, essas impressoras fiscais, tá? Que você vê aí no supermercado, aquelas pequenininhas que emite aquele papel amarelozinho, ela é ainda desse jeito aqui, tá? Porque a comunicação é melhor, tá? E pro fisco também fazer lá os procedimentos dele também é melhor, tá? Então aqui nós temos essa porta serial, você ainda encontra, ainda vem nas placas, tá? Mas normalmente para esse tipo de conexão, tá? Conexões aí de impressoras fiscais, tá? Olha essa outra porta serial, olha o tamanho dessa bicha, tá? Era das placas mães mais antigas, tá? Então aqui a gente colocava a impressora aqui também, tá? Não, como eu falei, a impressora não era USB, era uma porta dessa, tá? Então era um cabo enorme. Hoje quem usa dessas impressoras, quem usa aquelas impressoras que faz contra-cheque, aqueles contra-cheques mais antigos, né? Aquele verdezinho, ou impressoras matriciais que nós chamamos, tá? Então ela usa também esse tipo de barramento. Mas hoje em dia, né, a nossa tecnologia é USB, tá? Você pode encontrar, mas o nosso ponto forte é o barramento USB, tá? Porque ele é universal aí, tá? Olha só aqui, ó. Eu coloquei para vocês terem ideia. Esse aqui é o conector PS2, né? Ou seja, o roxinho era do teclado, se a memória não me falha. É isso mesmo. O teclado a gente conectava ele desse jeito aqui. Aí aqui ele entra os pininhos. Aí você imagina, se você tentar colocar errado e quebrar um pino, perdeu o seu teclado porque quebrou um pino, tá? O USB não, se você não conseguiu encaixar ele de um lado, você vira e encaixa ele do outro, né? Então aqui o verdinho era do mouse e o roxinho do teclado. Em alguns computadores ainda tem, tá? Você ainda encontra lá um dos primeiros componentes aí da nossa placa, esses conectores aqui, tá? Mas hoje é placa USB, tá? Placa USB, porque esses tipos de conexão entrou em desuso, né? A tecnologia veio aí para facilitar um pouco a nossa vida. Olha ele aqui, ó. Verdinho, teclado, perdão, mouse, o roxinho, teclado, tá? Então nós saímos desses conectores aqui, né? E passamos a ser USB, tá? O USB é vida, né? O USB facilita aí tudo. Na USB a gente consegue carregar o celular só de botar ele lá, porque ele passa uma carga de energia, né? Aqui a gente já não conseguia fazer isso daí, tá? Então a nossa comunicação aí ficou bem mais prático, tá? Essa plaquinha azul que nós temos no computador é o nosso conector de vídeo onboard, ou seja, ela já vem direto na placa, tá? Que a gente não precisa colocar. Normalmente é uma placa mais leve, né? A placa gráfica, mas bem mais leve, não tem grande potência, porque ela é onboard. Nós chamamos de entrada VGA. Então vocês vão ouvir muito falar nisso. Ah, não está saindo a imagem do computador. Já deu uma olhada no cabo VGA? Então vocês vão ouvir falar nisso daí. Então VGA vem aqui do vídeo, tá? Então vocês vão lembrar aqui que é do nosso monitor que vem conectado aqui. Até os nossos monitores hoje, eles vêm HDMI, né? Ele já vem com a tecnologia mais avançada ainda do que o USB, né? Que o USB a gente faz comunicação de dados, HDMI a gente já consegue mandar vídeo e imagem em um mesmo cabo, né? Então isso é bacana, tá? Aqui nós temos os nossos conectores de áudio, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha, deixa eu ver. O meu ainda é assim. Ah, pois é, então são computadores mais antigos, Luísa, tá? Então nada que desabone não, se você fizer o upgrade no seu computador, ele vai durando aí, perdurando muito tempo, tá? Sem problema nenhum.
Aqui, ó, nós temos nossa placa de som on-board, tá? Então, isso aqui vem na placa também, tá vendo? Ela fica conectada direto na placa. Nesse caso aqui, dessa imagem, nós temos o conector verde, que é para o fone, né? O conector rosa, tá? Que é para o microfone. E o azul, que é para áudio 5.0, são dispositivos de áudios mais avançados, tá? Esses outros dispositivos quase não vêm, hoje em dia não vêm, tá? Só esses três aqui. O que são outros conectores, tipo estéreo, mono, né? Então a gente não usa mais essas conexões. Hoje em dia é só essas três e olhe lá quando não vem só essas duas, tá? Ah, professora, mas a minha entrada de áudio aqui é na frente do meu gabinete. Não tem problema, tá? Tem computadores que colocam um dispositivo desse lá na frente, off-board, que não é direto na placa. Ele é ligado por um cabo, né? Conectado aí, feito uma conexão por um cabo flat aí, provavelmente na sua placa, tá? Nós temos esse carinha aqui que sem ele vocês não vivem, né? Que nós chamamos aí da nossa placa de rede, tá? Essa é a onboard, tá? Ela vem conectada direto na placa-mãe, ela já vem integrada, tá? Quando a gente coloca o nosso cabinho de rede lá, que tá tudo bonitinho, ele vai piscar as luzes verde e amarela, que significa que está passando dados, tá? Professora, mas e o cabo de rede? A gente vai aprender a mexer no cabo de rede? Sim, vamos aprender a clipar, ou seja, pegar o cabo cru, separar as cores, colocar naquela conector RJ, fazer a clipagem, tá? Nós vamos aprender a fazer isso daí. Às vezes lá na sua casa não está funcionando a internet, é só a cabecinha da clipagem que queimou um pino. Você corta o cabo, refaz a clipagem, voltou a funcionar numa boa, tá? Então são pequenos problemas mesmo que você vai conseguir resolver, tá? Então por isso que esse módulo é importantíssimo, tá? Vocês têm que estar ligados aí, qualquer dúvida, né? Já trazer, já perguntar pra gente poder conseguir resolver aí, tá? Então aqui é nosso cabo de internet. Antigamente a gente não conectava a internet, né? Quem estava na aula passada lembra. Via esse cabo, né? O cabo coaxial, a gente conectava via fax modem. Então tinha mais uma entradazinha que parece com aquela entrada de telefone, tá? Aquele cabinho de telefone. Então a gente conectava o cabo do telefone no computador, o cabo normal mesmo de ligação, e por ela a gente fazia a conexão, que é a placa de fax modem, tá? Nós temos mais alguns conectores, tá? Esses conectores aqui, eles vêm da fonte, tá? O que acontece? Para cada pino desse aqui, para cada compartimento, ele vai ligar uma função dentro da sua placa-mãe, tá? Por exemplo, aqui, ó, o LED do HD. Eu vou conectar aqui para ele acender o LED do HD. Se vocês olharem no computador de vocês, quando vocês ligam o computador, começa a piscar uma luzinha na frente. Aquilo significa que é o LED do HD funcionando, tá? Se eu não conectar esse componente aqui, eu não consigo ver aquela luz funcionar, tá? O botão Power, tá? Para apertar o botão e o computador funcionar, ele vai vir ligado nesse cabinho aqui, que vai ser ligado na placa-mãe, tá? A placa-mãe que vai mandar aí essa função, tá? O reset, não tem um botão lá que você aperta e reinicia sozinho o computador? Ele é ligado nesse cabinho aqui também, tá? Power LED, positivo e negativo, né? Para ligar o LEDzinho do Power, quando ele tá ligado, tá? Uma luz fica piscando, que é a do HD, e a luz normal fica acesa, que significa que ele tá ligado, tá? Nós ainda temos outros, ó. Nós temos aqui o speak, que é um microfonezinho que fica conectado. O computador de vocês faz aquela zoada, tipo um apito, pi, quando você aperta muitas teclas. Ela vem daqui, ó, desse carinha, tá? Então os botões são conectados lá no Power, no Reset, o LED do HD e o LED do ligado. Eles são conectados, ó, nos pinozinhos. Cada placa, pessoal, tem uma sequência. Você não vai ligar de um jeito aqui e vai funcionar para a mesma placa, para todas as placas não, tá? Então aqui a gente tem uma sequência, tá?
de onde que liga o que, tá? Onde que é o terra, onde que é o negativo, ó, o power botão, power LED. Então a gente tem que saber da nossa placa mãe, a gente tem que conhecer. Como que a gente faz? Vai na internet, bota lá, manual placa tal. Lá ele vai nos dar essas informações. Eu coloquei aqui, ó, esse aqui já é diferente, tá vendo? Aqui já tem os conectores, né? O speak, o microfone vai estar ligado aqui, tá? Um aqui e um aqui, ó, ele vai estar ligado, que aqui é os 5 volts, é a alimentação, tá? Então aqui nós temos uma gama de diferentes conexões, tá? Olha aqui outro já diferente também, ó. Tá? Então eles são conectados nesses pininhos, ó, diferente. Então cada um, tá? É diferente. Eu coloquei a imagem aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele vai ficar tipo um pininho e a gente pega esses conectores que vem, né? E conecta aqui direto na placa mãe, tá? O USB frontal, ó, ela vem por esse conector e a gente conecta aqui. Aqui costuma ter um nome, mas ele é tão pequeno, cara, que pra você tirar a placa mãe pra ver esse nome não compensa. Então é melhor você pegar o modelo dela e baixar o manual, tá? E fazer essas conexões aí, tá? Pessoal, essa é a nossa placa mãe, tá? Nós poderíamos falar, mostrar mais, tá? Mas nós temos tempo aqui, a gente já são 10 horas aí, ó, 10:05, o tempo passa que a gente não vê, tá? O nosso exercício de hoje é bem simples, tá? Mas eu já quero reforçar. Não esqueçam a chamada, pessoal. Vem aqui, respondam a chamada, tá? Ó. 2 apenas responderam. Nós temos aí 20 alunos, 2 respostas. Aí vocês saem e esquecem que tem que responder a chamada, tá? Então respondam a chamada. O nosso exercício, mamão, tá? O que é o exercício hoje? Hoje vocês vão pesquisar aí, tá? Aqui. Cadê? Então vamos montar um orçamento de um computador, como se vocês fossem montar um computador, tá? Vocês vão montar um computador. Pesquisa na internet quanto custaria para montar uma máquina, né? Então você vai procurar valor de uma placa-mãe, o processador para essa placa-mãe, uma memória RAM para essa placa-mãe, um HD SSD, tá? Uma placa de vídeo, vai criar uma tabela, uma planilha, tá? Tanto faz no Google Documentos, quanto faz aí no Google Sheets, tá? No Google Planilhas, e vai mandar aqui pra gente, tá? Para vocês já irem se acostumando a fazer esses orçamentos, tá? Eu costumo, pessoal, aqui em Brasília, porque eles vendem pra CNPJ, tá? Mas a Mega DF, não adianta, se vocês têm CNPJ não vai conseguir abrir. Tem, deixa eu lembrar o nome da loja, meu Deus, peraí. Em Taguatinga tem uma muito boa que consegue fazer esses orçamentos lá, tá? Aqui, ó, Glacom, tá? Glacom é uma das lojas que tem um preço bom aqui em Brasília, tá? Então, assim, eu aconselho vocês fazerem aqui de Brasília, por quê? Quando vocês forem comprar, se precisar pegar uma peça na hora, vai ter que ser daqui de Brasília, tá? Então, aqui você vai procurar a peça que você quer, ó, aqui tem de tudo, tá? Tudo que você pensar, a gente pode botar aqui, ó, hardware. Nós temos aqui placa-mãe. Intel ou AMD? Ah, vou na Intel, que é a mais usada. Então aqui eu posso escolher qual placa-mãe eu quero, ó. Então tem um placa-mãe a partir de R$350 até placa-mãe aí de 1.000, 2.000, até aqui, ó, 2.658 da Gigabyte, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo lá o orçamento, não esqueçam de colocar qual é a placa que vocês estão colocando, tá? O preço é tanto, mas é da placa-mãe Z490 DDR4 da Gigabyte, tá? Então, não esqueçam de especificar qual componente é que vocês estão colocando, já pra gente ver se vocês estão tendo
esse cuidado, né, de pegar os componentes compatíveis com a placa-mãe que vocês estão escolhendo, tá? Então, nossa aulinha de hoje é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a sala vai continuar aberta aqui, deixa eu só stop shared. A sala vai continuar aberta, qualquer dúvida perguntem no WhatsApp, tá? Lembrando, pessoal, que quem tá com o computador danificado aí, a escola, né, nós professores estamos dando suporte de manutenção lá. Então a gente está dando uma olhada, vendo qual o problema, tentando consertar. Tá bom? Se precisar comprar uma peça, a gente fala, ó, precisamos de tal peça e 0800, tá? Só a peça, claro, vocês têm que comprar, né? Se precisar, no caso. Mas a grande maioria que tá chegando lá são formatações. Então a formatação a gente já faz, tá? E quando a gente tiver presencial aí, se Deus quiser, quando chega chip de computador, vocês são as cobaias, né? Vocês que vão formatar, né? Vocês que vão aprender aí a consertar, a aprender na prática mesmo aí como que faz essa formatação, tá? Então vamos torcer para que esse mês que vem aí mesmo, né, após o dia 3, consiga mesmo a gente ter aula presencial, né? A gente precisa de aula presencial, preciso ver o rostinho de vocês, lindos e maravilhosos, tá? E qualquer coisa, só chamar, não esqueçam a chamada, tá? De responder a chamada. Estamos no WhatsApp, qualquer coisa, tá? Pessoal, um beijo. Sala tá aberta.